Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo. Esse vídeo vai falar sobre o quê? Padrões de comportamento. Mas eu quero te falar assim, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, assiste ele, porque ele está bem legal. Ele fala sobre transformação da mente. Ele vai te dar muitas dicas preciosas e tenho certeza que você vai gostar assim como eu, porque transformou a minha vida, pode transformar a sua também. O que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre padrões de comportamento. Eu vou falar sobre um padrão chamado DISC. Não sei se você já ouviu falar sobre DISC na sua vida. Não é aquele disco de discoteca, não. Eu quero falar de um padrão de comportamento que você vai se identificar com alguns padrões e daqui a pouco você vai identificar na sua família, na sua empresa, alguns colaboradores. E por que isso é importante? Quando você sabe sobre padrões de comportamento, você consegue dar as direções certas. Então, um exemplo, eu preciso de um bom vendedor. Um vendedor ele tem que ser dominante ou influente. A preferência é que eu tenha a junção dos dois. Eu tenho um vendedor dominante e influente. Por quê? Porque se eu tiver um vendedor dominante e influente, eu vou ter o melhor dos mundos. Eu vou ter um vendedor que vai ter um bom fechamento de venda e ao mesmo tempo ele vai atrair muitos clientes pela influência. Então, esses dois perfis eles são bem legais para a área comercial. Então, se você busca hoje perfil na área comercial, você vai buscar o quê? Alguém que tem um perfil dominante e influente. Gerente de vendas, gestor, dono de algum negócio, ele necessita ter esses padrões de comportamento. Se ele não tem ainda, ele precisa buscar formas de melhorar isso nele, porque todos nós temos um pouquinho de cada, mas algum dos itens acabam se intensificando. Então isso é legal quando você começa a entender, né? Então o influente, ele é muito legal, o dominante também é legal, então para essas áreas de comercial ele encaja e dá um resultado muito legal. Quando você vai para o padrão, por exemplo, estável, o que o estável é? O estável é aquele que gosta das coisas bem organizadas, a casa organizada, a empresa está bem organizadinha, tudo no lugar, só que ele tem algumas questões. Ele não gosta de ser elogiado em público, ele tem alguns itens e eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas é uma pessoa extremamente organizada, extremamente boa para lidar com processos e pode ser muito legal você entender um pouco sobre isso. Quem sabe você é esse padrão que você já está se identificando aí. E o conforme? O que é o conforme? O conforme ele gosta muito de processos, documento, ele é meticuloso, ele é organizado e a gente vai falar um pouco sobre cada um deles e quem sabe você vai poder se identificar com cada um deles aí, tudo bem? Então por que DISC? Porque o DISC ele fala sobre dominante, influente, o estável no caso aqui, teria um E aqui na frente, e o conforme. Então a gente vai falar hoje desses 4 perfis de comportamento que, embora a gente tenha os 4 misturados dentro de nós, tem sempre aqueles que se destacam mais. E a gente sempre leva em consideração o que eu tenho maior destaque. E como é que você vai começar a identificar isso? Vamos ver se você começa a conectar com essas palavras aqui. Então, o dominante. Palavras dominantes. O dominante ele é determinado, competitivo, objetivo, enérgico e visionário. Então o dominante ele não gosta muito de enrolação. Ele gosta das coisas, ó, tá aqui, vamos resolver, vamos para cima, passa a meta aqui, passa o meu objetivo e vamos resolver a situação, vamos para cima, né? Ele gosta muito de falar das suas conquistas, ele não gosta de ouvir muito, ele é muito impaciente, então se você percebe alguma pessoa impaciente aí na sua família ou na sua empresa, começa a observar o padrão de comportamento dele, daqui a pouco ele tem um pouquinho de dominância elevada e isso pode estar gerando essa impaciência nele também. Então o dominante ele tem esses itens, né? Tem vários outros itens, várias outras palavras para a gente identificar o dominante, né? Essa aqui é algumas delas e eu queria que você fizesse esse exercício. Você é muito determinado? Você é muito competitivo? Você é muito objetivo? Você é muito enérgico? Você é muito visionário? Eu separei 5 palavras aqui para você anotar. Será que realmente você é tudo isso? Se você se conecta bem com essas palavras, você fala, puxa, eu sou exatamente isso, você tem um perfil dominante. E isso é muito legal, né? Então, bacana, parabéns para os dominantes que estão vendo esse vídeo. Palavras influentes. Quais são as palavras influentes? As palavras influentes, o influente o nome já fala, né? É aquele que gosta de falar bastante, ele fala muito, ele gesticula muito, ele consegue atrair pessoas, né? Ele chega no ambiente, todo mundo já chama ele pelo nome, ó, o fulano chegou, a fulana chegou, ele é muito querido, né? Todo mundo gosta dele. Quando o influente chega, não tem como você não saber que é uma pessoa influente.
Não tem jeito, porque rapidinho ele se conecta com as pessoas. Isso é muito legal, né? Se você tem uma empresa e precisa de um gestor, precisa de um supervisor, precisa trazer o teu time para perto, o influente ele é muito bom nisso. E aí o que tem que trazer para o influente? Trazer a dominância para ele poder ter o quê? A liderança. Porque o influente ele acaba se perdendo no meio da liderança. Então é importante ele ter esse controle bem certinho. Mas só o fato de você entender isso já ajuda bastante. Então o influente, ele pode influenciar muitas pessoas, né? Por isso os influencers, né? Que tem na internet, no Instagram, enfim, nas redes sociais. Por que isso? Porque eles influenciam multidões. Onde eles chegam, o que eles falam, como eles se vestem, como se comportam, as pessoas querem modelar eles, querem seguir. Então isso é bacana. E daqui a pouco você é um baita de um influente aí, porque as pessoas conectam muito fácil em você e você pode tirar proveito disso. Você pode aproveitar melhor aquilo que você tem de essência dentro. Tá joia? Então o influente, ele é inspirador, ele é comunicativo, ele é entusiasmado, ele é criativo e ele é divertido. Então pessoas com esse perfil, com essas palavras, se essas palavras conectam com você, se você está vendo essas palavras aqui, elas estão conectando com você nesse momento, é porque você realmente tem um perfil influente. Isso é muito interessante você entender e aproveitar melhor o teu momento. Então o influente ele tem grandes coisas para serem feitas, várias profissões são para quem tem um perfil influente e de repente você pode aproveitar isso muito melhor. Palavras do estável. O que o estável é? Como eu falei ali no início, o estável ele gosta das coisas bem organizadas, o ambiente, a casa do estável é uma casa que você chega, uau, que casa harmoniosa, tudo no lugar, as plantinhas, né? Ele é cheio de detalhes, então o estável ele é assim. Mas o estável também ele é muito reservado, então ele não gosta de ser chamado em público, de ser elogiado, então daqui a pouco você vai elogiar um estável no meio de muitas pessoas, ele vai ficar muito envergonhado. Ele vai ficar todo vermelho, envergonhado, né? Então o estável ele tem muito disso. É uma pessoa que gosta realmente das coisas bem certinhas, leva tudo em ordem, gosta do ambiente em harmonia, não gosta de gritaria, não gosta de falação alta, né? Se falar alto com o estável, acho que ele até chora, dependendo do tom de voz que você usar, então tem que levar calma com ele. Então assim, se você identifica um padrão de estável, é muito importante você entender isso, porque você entende que é um padrão de comportamento. Não é por causa da pessoa, ela tem esse padrão, né? Então você começa a trabalhar isso de uma forma melhor. Então o que o estável tem? Ele é consistente, ele é metódico, ele é persistente, ele é reservado e ele é rígido consigo mesmo. Então o estável ele tem esses padrões. Então ele é rígido nos processos, ele é rígido, ele cobra dele, ele não gosta de ser cobrado, né? Ele mesmo está cobrando dele mesmo. Então ele fala, uau, puxa, eu já cobro tanto de mim. Se alguém chega e cobra dele, ele fica muito mal por isso. Ele quer entregar tudo dentro do tempo. Os processos, os prazos, aquilo que ele combinou, os horários que ele combinou. Ele quer que as pessoas cheguem nos horários com ele. Então ele tem uma série de comportamentos que é importante a gente respeitar e entender. Então de repente na sua família tem alguém estável. E de repente você é muito dominante, o que vai acontecer? Vai gerar conflito, porque o estável, a casa é muito organizada, tem horários, né? E daqui a pouco você não liga muito para isso, você é muito dominante. Ah não, horário, não sei o que, não deu, e ele liga muito para isso, ele liga o sentar na mesa, comer direitinho, olhar no olho, conversar, e o dominante às vezes vai estar ali, não tem muita paciência, já cata o celular, já levanta da mesa, né? Então eu estou trazendo para vocês entenderem como é que são padrões de comportamento. E esses padrões tem dentro das famílias. E quando você começa a entender isso, é muito divertido. E é bem legal, porque aí você começa a brincar com isso. Ah, meu marido é mais dominante, minha esposa é mais influente. Ah, eu tenho um filho meu aqui que é dominante e influente, eu tenho outro que é mais conforme, eu tenho outro que é mais estável. Ou no meu trabalho é assim. Aí você começa a o quê? A compreender algumas atitudes da pessoa, que às vezes você julgava. Às vezes você acaba julgando por não conhecer padrões de comportamento. Então quando você entende de padrões de comportamento, você começa a ter o quê? A ter uma conversa melhor, um diálogo melhor, você começa a olhar para a pessoa de uma maneira diferente, você começa a perceber realmente virtudes nela que fazem toda a diferença. E você não tinha percebido isso antes. Então quando você começa a olhar para os padrões de comportamento, realmente é muito interessante, né? Então ele tem esses padrões de comportamento. Se essas palavras conectaram com você e você falou, puxa vida, realmente eu sou metódico, persistente, né? Eu sou rígido comigo mesmo, sou mais reservado. Você tem
uma grande chance de estar num perfil, num padrão de comportamento mais estável. E isso é muito bacana. Palavras do conforme. O conforme, ele é muito interessante, porque o conforme ele tem processo para tudo. Então, conforme, vou viajar para São Paulo, vou sair de Palmas do Tocantins para São Paulo. Ele tem todo um mapeamento, um planejamento. Eu vou parar no posto X, vamos dormir no hotel Y. Não, já tem um lugar que a gente vai almoçar, já tem um lugar que vai jantar. Ele é todo ligado a processo. Então ele organiza tudo em planilha, organiza tudo num aplicativo de celular, mas ele é muito organizado. Então ele leva as coisas de uma maneira muito organizada. Então se você precisa de alguém para cuidar de processos, organização em seus negócios ou mexer com finanças, o conforme é muito bacana para isso, para administrar sua empresa, para ser um CEO da sua empresa, para ser um diretor da sua empresa, porque ele vai pegar processos e vai cumprir. E ele é muito meticuloso nisso, ele quer que os processos sejam cumpridos, né? Ele quer que a empresa dê certo, ele quer que os negócios aconteçam, ele quer sair do ponto A e chegar no ponto B sem nenhum problema, porque ele já traçou as rotas, fez todas as projeções do que podia dar certo, o que podia dar errado, já tem plano A, plano B para tudo, sempre ele tem uma válvula de escape para poder resolver alguma situação. Então se você convive com alguém conforme, é muito interessante. Daqui a pouco você pode até achar chato. Nossa, para sair com fulano, para ali eu tenho que... Ele traça todo o mapa, todo um projeto, planeja quase um mês inteiro, né? E às vezes se você é influente, se você não liga para isso, o influente não quer nem saber de papel, né? O influente não gosta disso, o influente ele quer curtir, né? Eu quero estar no meio da galera, quero me divertir, quero poder estar junto, né? Quero poder conversar, contar uma piada, escutar algo divertido. Então o influente ele tem isso. Então imagina um influente e um conforme juntos. Se os dois estão dentro da mesma casa e se for marido e mulher, imagina a treta que dá. Se a mulher é muito conforme, o marido é muito influente, a mulher deve ficar né? Tiririca da vida. Por que isso? Porque ela organiza tudo e o marido chega de qualquer jeito, não, vamos embora, não sei o quê. Né? Bem isso aí. E pode ser o vice-versa também. Ou seja, o marido pode ser conforme, a mulher influente. O marido também fica maluco, né? Mas é importante você entender isso, porque aí dentro da sua casa você começa a entender, meu marido é assim por isso, minha esposa, meu filho, aí você começa a entender, aí vocês começam o quê? A conversar. Amor, não sabia que você era assim, então agora, já que você é assim, como é que eu posso melhorar o meu comportamento com você? E vice-versa, né? Vocês vão trocando figurinhas para melhorar isso aí. Então, o conforme, ele é preciso, cuidadoso, exato, disciplinado e conservador. Então, esse é o perfil do conforme. Você gostou desse conteúdo? Bem legal, né? Então, eu quero te falar assim, quando você entende de perfil de comportamento, muitas coisas na sua vida mudam. Então, quando você entende quem é o dominante, influente, o estável e o conforme, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, fica mais fácil para você conviver. Fica muito mais fácil. Eu falo, por exemplo, para mim mesmo. Então, dentro das empresas, dentro da minha casa, eu passei a entender desse perfil de comportamento e aí algumas coisas que eu ficava muito chateado, eu não fico mais chateado, porque é um padrão de comportamento da pessoa. Então, se é o padrão de comportamento dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o melhor proveito desse padrão de comportamento dela. Porque tem muita coisa boa em todos os padrões de comportamento. Então, quando você começa a tirar o melhor proveito, então vou pegar lá o dominante. O dominante ele é bom para assumir liderança, para estar à frente dos negócios, puxar a fila, né? Ele vai lá fulano, ele pega e vai, não tem medo, fala em público, né? É aquele que encara a situação. Então, se eu tenho alguém dominante dentro da minha empresa ou dentro da minha casa, eu vou aproveitar ele melhor em todos esses ambientes. Então, precisa alguém para falar. Opa, pera aqui, eu já sei quem é. Já empurra ele porque ele não tem medo. O estável, né? O influente. O influente, o que ele vai fazer? O influente ele vai atrair as pessoas. Você precisa fazer um evento, você precisa fazer uma reunião da família, você precisa fazer uma reunião na sua empresa. Quem que você vai direcionar para fazer essa reunião? Você tem que chamar o influente. Não adianta, de repente, você ter dentro da sua empresa lá um RH ou um outro departamento que é responsável por isso, mas você tem um baita do influente na sua empresa. Aproveita esse influente para fazer isso.
Aí ele pega, ele consegue convidar, ele conecta, as pessoas vão vir, e as pessoas vão estar felizes. Ele vai falar, essa festa vai ser muito legal, esse evento vai ser legal, o encontro da família vai ser muito bom. Ele consegue atrair todo mundo, ele já prepara a brincadeira, ele já começa a pensar, bolar um monte de coisa legal. Então, dá essa autonomia para o influente e tenho certeza que você vai gostar bastante. O estável, você quer tua casa organizada, limpa, você quer uma casa toda harmoniosa, uma empresa harmoniosa, uma empresa muito bem cuidada, joga na mão do estável para você ver o que acontece. Ele é assim, ele vai deixar um ambiente bem tranquilo, um ambiente muito bom, um ambiente agradável. Então ele vai fazer isso dentro da sua casa ou dentro da sua empresa. E o conforme, o que ele vai fazer? Ele vai organizar processos. Ele vai botar a tua empresa no primeiro lugar. Ele vai colocar a tua empresa de maneira muito ordenada. Ele vai trazer todos os processos necessários para o crescimento da sua empresa. E aí você pega e faz essa mudança dentro da empresa. Pega lá os dominantes, os influentes para a área comercial. Aí você pega o conforme estável para a sua área administrativa, RH e área de processos. Você começa a ver a sua empresa decolar. Então imagina, você tem uma empresa que mexe muito com processo, documento e papel. E aí você pega uma pessoa influente e coloca lá dentro. O que ela vai fazer? Ela vai estragar o ambiente, porque toda hora ela vai estar distraindo os colaboradores, toda hora ela vai estar conversando. É natural dela, ela vai querer conversar com alguém. Então ela vai conversar com um, com o outro, vai chamar atenção. E o conforme estável, eles querem concentração naquilo que eles estão fazendo. Eles precisam disso, desse momento. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E de repente você, que é o proprietário, é uma pessoa que está influente. E você é muito influente e você chega no ambiente de trabalho, os seus colaboradores estão trabalhando e você toda hora chamando eles. E daqui a pouco você vai cobrar deles algum processo que deveria estar pronto e não vai estar pronto, porque você mesmo acabou atrapalhando os processos deles. Legal? Então eu quero te falar mais um detalhe importante. Se você não assistiu o primeiro vídeo que fala sobre transformação da mente, vai lá e assiste, que está muito legal, tem um conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E já quero te falar do próximo vídeo que já vai ter. Então assista o próximo vídeo que eu vou estar falando sobre VAS. O que é VAS? É o visual, o auditivo e o sinestésico. Valeu? Um grande abraço!